Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversas que acolhem a mente com Cidinha Pascoaloto. Hoje vamos falar sobre educação ambiental, a natureza como professora. E para falar sobre esse assunto tão inspirador, recebo aqui a Naélia. Ela é jardineira e agricultora. E a Isabela, que é terapeuta ocupacional. Elas desenvolveram um projeto muito especial, que se chama As Florasteiras. Isabela e Naélia, muito obrigada por estarem aqui no nosso programa, por terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece, Cidinha. Valeu pelo espaço, Cidinha. Muito obrigada. Feche os olhos por um instante e tente lembrar da sua infância. Talvez venha na memória o cheiro da terra molhada depois da chuva, o canto dos pássaros ao amanhecer, uma árvore que fornecia sombras para brincadeiras, um quintal onde o tempo parecia passar devagar. Prepare-se para uma conversa cheia de afeto, memórias e sementes de transformação. Naélia e Isabela. Nessa história tem balaio, Claro. tem conversas. Com certeza. Opa! Então nós vamos retirar essas conversas de dentro desse balaio. Bora! Como foi que nasceu o projeto As Florasteiras? Bom, Cidinha, primeiro começou com um descontentamento, né? Que acho que para os bons projetos acontecerem tem que ter um incômodo para esse precedente, né? Então eu estava incomodada com a minha atuação, né? Sou terapeuta ocupacional, mas eu estava sentindo que o ambiente no qual eu estava trabalhando, assim, uma sala, consultório, apesar de eu adorar a infância, né? Adorar brincar, eu estava me sentindo despotente, assim. E aí foi quando eu também, junto com a Ana, a gente pensou, puxa, a gente podia fazer algo que nos avivasse mais, né? Que mexesse também com algo que a gente gosta de relacionar, que é a natureza, né? Brincar ao ar livre. E aí a gente começou a experimentar algumas coisas. Essa é a minha parte, vai, Ana? Eu acho que da minha parte também, eu já trabalhava com plantas, né, Cidinha? Mas fazendo jardins de uma forma que estava começando a criar uma relação diferente com as plantas, né? Uma relação às vezes até muito comercial. E não falei, pô, não é por aí não que eu gostaria de ir. E como eu também tenho esse lado artístico, né? Também que eu gosto muito de explorar, eu já fui palhaça, né? Uma época da minha vida. Acho que juntar esses desejos tudo num balaio só, quer dizer, vamos unir agricultura com arte, com jardinagem, com criança. Será que isso vai dar certo? Aí começou a nascer essa vontade de criar um projeto como Florasteiras, né? Na infância vocês tiveram contato com a terra influenciou a escolha dessa profissão e desse projeto? Com certeza, sim. Eu acho que eu falo que eu fui criada pela minha avó, pelos meus pais, mas também pelas árvores do meu quintal, né? Então eu tive muito essa experiência de brincar no quintal e minha avó, vamos fazer cabaninha, vamos fazer comidinha, vamos subir na árvore. E aí realmente criou-se uma relação de intimidade entre eu e aquele espaço, né? E que fundamental, né? Faz parte de quem eu sou hoje. Essa relação que eu tenho com a natureza veio também dessa minha experiência na infância. Eu também tive a sorte, né, de crescer numa cidade pequena como Dracena, então o contato com o sítio era muito próximo, né? O sítio da minha família. Mas me distanciei quando eu fui estudar fora, né? Fui fazer jornalismo em São Paulo, ou seja, foi um choque grande, né?
E justamente saí de São Paulo quando algo em mim não estava legal. Estava quase que entrando numa depressão. E foi quando eu fui morar num sítio, né, na Chapada dos Veadeiros. E aí então eu retomo essa aproximação com a terra novamente. Muito bem. E quando vocês falam que a natureza começa no quintal, o que significa isso na prática? Que às vezes a gente tem uma visão folclórica, né, de que a natureza é a floresta amazônica, é a Mata Atlântica, né? E a gente não percebe que a natureza, primeiro somos nós, né? A gente é um ser vivo, né? A gente é pertencente a isso tudo. Então, poder se dar conta disso acho que é um grande passo, né? Que a brincadeira de quintal, ela desenvolve cognição, ela desenvolve autonomia e grandes conhecimentos em relação à natureza. A parte criativa bastante também, né, Cidinha? Tem uma frase do Manuel de Barros que eu gosto muito, que ele fala que o meu quintal é o maior do mundo, né? É maior que o mundo. Então, ou seja, essa visão da criança para um espaço que independe do tamanho, ela pode acontecer tantas coisas, pode ser palco de tantas criações, de tantos acontecimentos. Então, eu acho que por isso que a gente acha que o quintal que tá ali, né, tá tão próximo, pode ser algo tão agregador para a nossa vida, né? E hoje a gente sabe que essa não é mais uma realidade comum. Mesmo para nós que moramos no interior, né, a gente sabe que os quintais estão acimentados, né? Ninguém mais quer ter árvore porque cai folha. Então a gente vê que isso mudou, que as crianças não têm mais esse acesso ao quintal. Então onde está a natureza? Ao nosso redor, né? Numa pracinha, nos espaços que a gente consegue lembrar, né, que tem outros seres convivendo ali com a gente. Então, onde a terra não vai ser sujeira, né? Onde vai ser parte da brincadeira. Terra é sujeira. Terra é sujeira? Há controvérsias, né, Ná? Eu acho que sim. Se a gente pensar que a gente precisa dela para comer, eu acho que não dá para pensar a terra como sujeira, né? Onde sai o nosso alimento, quer dizer, então eu preciso dela para comer. Então é difícil acreditar que terra é sujeira, né? Certo. Quando você falou dos quintais acimentados, nós vemos escolas cada vez mais cercadas por concretos. Que impacto isso pode trazer para o desenvolvimento infantil? Assim, eu acho que a criança que cresce sem contato com a terra, ela perde a chance de se sentir pertencida à natureza, né? Porque se ela não está em contato com a terra, com a árvore, né? Com os alimentos, com as frutas. Hoje as crianças não sabem nem o nome das frutas, né? Só comem as frutas que compra no mercado, né? Então, por exemplo, pitanga eu não vejo no mercado, né? Então, e essas frutas que fazem parte do nosso cotidiano? Então, eu vou vendo que essas crianças vão se distanciando dessa possibilidade de ser parte da natureza, né? De se entender como dentro desse ecossistema também. E acho que isso é uma perda grande, né? Porque se a gente não tem relação com a terra, a gente depois não sabe cuidar. Porque a gente não sabe valorizar, a gente nem sabe enxergar, né? Que ali naquele espaço tem outros bichinhos que moram. Então, aí é tão mais fácil a gente tomar decisões, né, que matam os bichinhos, né, que matam as plantas, né? Produtos químicos, inclusive, né? Sim, agrotóxico, né? E acho que é isso, Cidinha, assim, uma vez que a gente perde esse contato, depois a gente precisa ficar resgatando que é necessário cuidar da natureza. Sendo que, como que eu posso cuidar de algo que eu não conheço? Desde criança eu não tenho contato. É difícil, fica mais difícil, né? E aí a gente tenta colocar isso como uma teoria, né? Como uma disciplina nas escolas, que é educação ambiental, mas na teoria, né? E é difícil a gente criar essa relação por meio de imagens. Então acho que quando a gente tem
esse emparedamento, como você falou, eu acho que a gente encolhe as experiências, né? E vai distanciando, né? E isso a gente perde o quê? Perde até desenvolvimento motor, né? Das crianças, elas não podem correr, elas não podem brincar, subir numa árvore. Autonomia, não conseguem desenvolver. Isso, desenvolvimento social também. Exatamente. Até a questão da criatividade, porque no quintal os brinquedos não estão prontos. Tá tudo ali, né? A minha avó brincava de fazer vaquinha com manga verde, palitinho de fósforo, Eu né? brinquei assim também. E aí quando... Meu brinquedo de quintal, abóbora, lá. espigas de milho. E aí é isso, o brinquedo não tá pronto. O que constrói o brinquedo é a imaginação e a criatividade da criança. Então, a gente tá num momento de muito consumismo, né? Que tudo dá o brinquedo pronto, tudo eletrônico também. Então, a gente tá perdendo algo que pelo menos pelas floresteiras a gente tenta cultivar, né? Trazer essas memórias. Nós estamos trazendo memórias afetivas da infância, resgatando isso, né? Cultura popular. E quando você falou, Isabela, sobre as frutas, hoje vai-se ao mercado, compra-se as frutas, como você disse, tem frutas que não existem lá. É muito diferente de você cultivá-las, porque durante o cultivo você vai ter uma expectativa de consumir essa fruta. E você acompanha todo o processo, do começo Exatamente. ao fim, né? É você que cuida, é você que água, é você que colhe, né? Você planta algo que você quer comer. Então é uma relação que já começa diferente, né? Hoje no mercado a gente não tem, a gente não sabe de onde veio aquilo que a gente plantou, a gente não sabe se passou por veneno ou não, né? A gente simplesmente vai comendo. E como despertar nas crianças o desejo de cuidar de plantas, da natureza? Eu digo assim que o nosso jeito de fazer educação ambiental, né, é pela alegria e pelo afeto, né? Então, acho que tem muitas maneiras de fazer, todas são importantes, né? Tem gente que vai ensinar como faz uma coisa, né? Tem gente que vai pela técnica, né? A gente gosta de fazer isso pela brincadeira, porque o prazer, a alegria é o motor, né, das crianças, do aprendizado, e é também o motor dos adultos. A gente que se distancia um pouco disso, né? Então, a gente acredita que essa educação ambiental só pode ser feita em relação, né? Então, quando a gente está junto com a criança, às vezes não precisa ficar explicando. Tem uma foto aqui. Vamos lá, então. Gustavo, coloca aquela foto, por favor, da relação da criança com a terra e o ambiente. É uma foto só? É duas? Tem duas, mas coloca das crianças. Vai lá, Ana. Essa foi uma horta que a gente realizou numa escola municipal de Tupi Paulista. Foi um projeto em parceria com a Unesp e foi um processo muito bacana, né? Num espaço que estava até então ocioso, né? As crianças nem ocupavam aquele lugar e a gente veio com um projeto de fazer uma horta com elas participando, né? Em alguns momentos. Esse momento aí já era o da colheita, né? Mas claro que elas participaram desde do cultivo, acompanharam o crescimento. E teve histórias muito bacanas, assim, até de crianças autistas, né, que encontraram nesse espaço um reduto para elas ficarem, para elas se organizarem. Então foi uma experiência muito legal que a gente teve na escola de Tupi. E teve uma curiosidade, Cidinha, que uma vez nós fomos fazer uma viagem e aí na volta eu falei, Ná, eu não queria voltar para Dracena, viu? A Ná falou, eu também não. Falei, mas o que a gente pode, já que a gente tá voltando, o que a gente pode fazer, né, pra Dracena se tornar habitável para nós? Aí ela falou, Isa, o que move meu coração é aquele projeto da horta de Tupi. Eu falei, pronto, então vamos prosseguir por esse caminho. Dá para ver nessa foto que a terra, ela pode ensinar o que nenhum livro ou tela de celular, ou qualquer tipo de tela consegue ensinar.
E tem essa questão também, porque às vezes a gente acha que o que a gente precisa aprender está na escola. Mas antes de existir a escola, o saber está na vida, né? Tá no nosso cotidiano. Então a escola simplesmente ela sistematizou e fez uma transmissão, de certa forma, padronizada desse saber, né? Mas é isso, assim, quando a gente sai para fora da sala de aula, a vida está acontecendo. Então todos os saberes estão ali, né? Então, inclusive, teve uma experiência nossa numa escola de educação infantil lá em Vinhedo, chama Escola Artimanha, que a gente teve o prazer de trabalhar, e que era até crianças até 5 anos. E foi muito bacana porque era uma escola que a metodologia era ao ar livre. Então as crianças elas tinham aula debaixo da árvore. Então a professora incentivava elas a olhar o que estava vivo ali, o que estava se movendo. E elas traziam as curiosidades a partir do que elas viam das formigas, das aranhas. E aí a professora ia introduzindo os assuntos, né? Dentro dessa faixa etária, claro, mas a partir da curiosidade que já estava viva ali. Então é muito bacana ver escolas e projetos, iniciativas que permitem, né, dão esse espaço para a criança exercer essa curiosidade, né, e ir construindo conhecimento a partir de algo, de uma metodologia que é natural também, né, que é também respeitosa, né. É possível, então, aplicar a ciência embaixo de uma árvore. Isso, já dizia Paulo Freire, né? É possível. Matemática pode se aprender embaixo de uma árvore? Sim, pode sim. A gente quando monta os canteiros, né? A gente usar muita matemática, o espaçamento entre as plantas, a gente usa muita matemática, enfim. Dá para falar de geografia, dá para falar de história, né? A história do bioma, a fisiologia do solo, aí entra física e química. Exatamente. Enfim, dá para... E fora, acho que uma coisa que você falou do celular, né, Cidinha? Eu acho que nessas áreas naturais, uma coisa que eu acho muito importante para as crianças aprenderem é sobre o tempo, né? Como a Isa falou, essa coisa de acompanhar o ciclo das plantas, acho que quebra esse imediatismo que hoje a gente vive, né? Que tudo é urgente, tudo é para já, tudo é agora. O celular nos educou muito mal nesse ponto. Então, estar nesses espaços e ter essa contemplação, essa observação da natureza, a folha que cai, a estação da chuva que vai e volta. Então, acho que mostra um outro processo de vida, né? Que eu acho que é muito bacana, assim, para elas, né? Se regularem nesse sentido. E para os adultos também, tá? Isso os adultos não excluem dessa, não saem dessa... Você está dizendo que a natureza diz pra gente que tem um tempo entre a semente e a colheita. Uhum. Exato. E é preciso saber esperar e cultivar também. Porque a educação ambiental, ela começa muito antes da sala de aula. Vocês acreditam nisso? Acontece, acho que nem na sala de aula, porque se a gente for falar de educação ambiental dentro de uma sala, já começa esquisito, né? Se a gente não tiver onde a vida acontece ali, né, os bichinhos, ter esse material para a gente observar, é difícil, assim, vai ser tudo a partir da teoria, né? E a gente acredita numa educação ambiental que é feita a partir da prática, da relação, do afeto, né? E como podemos tornar um quintal, vocês são especialistas nisso, uma praça ou uma horta mais atrativa do que a tela do celular? Bom, para isso que nós estamos aqui. Vai tirando aí a conversa de dentro do balaio. O que a gente pensou, assim, que como floresteiras, no nosso trabalho, a gente oferece algumas mediações, né? Entre as pessoas e onde elas moram ou os espaços que elas querem transformar. Então, por exemplo, o nosso trabalho hoje, ele é um trabalho muito personalizado, a gente entra em contato com uma pessoa, com uma família, com uma comunidade, né, um espaço público ou privado,
entende qual que é o sonho daquela pessoa para esse espaço e qual é a potência daquele espaço, né? Então a gente escuta a pessoa e escuta a terra, né? E aí tenta criar um elemento, né? Ou propostas de interação entre a pessoa e esse território, né? Então, brinquedos, né? Elementos interativos, né? Que unam a arte à natureza. Então, às vezes, um instrumento musical feito de bambu, um relógio de sol, um balanço, uma oca feita com trepadeiras. Então, a gente vai criando esses elementos, né? Que são todos inspirados no Pinterest, a gente vai confessar. Pinterest é a nossa fonte de inspiração. Ideias, e elas estão ali para a gente aproveitar. Sim. Falando nisso, tem uma foto aqui. Vamos lá. Gustavo. Aí, isso é que você estava dizendo, que você vai lá ver o espaço, qual que é o interesse. Fala sobre isso, por favor. Quer falar, Ana? Esse daí foi um exemplo, né, de um trabalho, acho que foi o nosso primeiro trabalho mesmo, assim, com a madeira, né, como marceneiras. E a criança gostava muito de brincar com panela, essas coisas assim no quintal, e a gente propôs de fazer essa bancada simulando uma cozinha, e fomos achando madeiras e elementos que pudessem compor, né? E pra gente também isso é um processo muito gostoso de criar e imaginar os botões. Aquela placa ali mesmo é uma placa velha de máquina de lavar, né? Que a gente adaptou. Isso daqui, e os barulhos, né? São gostosos de ouvir. Vamos colocar esse sifão aqui para ela colocar água e jogar aqui embaixo. Ou seja, é super interativo, né? O que a cozinha às vezes é pra gente hoje, onde a gente cozinha e tal, esse daí é o brinquedo interativo para elas. E eu fiquei tão apegada a esse material e depois que foi até difícil de levar ele embora para criança. Calma que a gente pode pedir para ela brincar com as crianças quando você sentir saudade, né? Mas também foi feito de pallets, né? Com coisas reaproveitáveis, né? E a gente fala que muito do que a gente precisa ou do que nos inspira a gente encontra no descarte, né? Na sucatolândia, no lixão. Lixopping. A Ana fala que a gente vamos pro lixopping, aí a gente vai lá fuçar o que a gente encontra e sempre tem coisa interessante. E vocês observaram alguma transformação em crianças e nas famílias que participaram desse projeto que vocês estão desenvolvendo? Acho que o maior exemplo foi o Vale das Parreiras, né? Quer contar um pouco? Pode começar, Márcia. Foi um trabalho que a gente fez, Cidinha, lá em Prudente, onde a gente foi chamada para revitalizar uma praça pública, que havia um desejo de um grupo de mulheres, um coletivo ligados à igreja, de ter uma horta de medicinais, que elas queriam começar a processar e fazer tinturas, algumas coisas com as plantas medicinais. E aí a gente chegou lá, viu que era um espaço que estava de fato muito abandonado, né? Era numa região periférica da cidade. E qual era o maior problema, né? Porque elas já tinham tentado várias vezes em começar um plantio, e o maior problema, os vilões da história eram os moleques, o tal dos moleques. Não, porque os moleques não deixam nada crescer aqui, porque começa a crescer, eles vão lá e quebra, e a gente beleza. Aí começamos o trabalho, né? A gente foi contratada pelo SESC, né? E começamos um trabalho de revitalização e esses moleques começaram a aparecer enquanto a gente começou a fazer esse trabalho. E o que vocês estão fazendo? Com um olhar meio curioso, assim e tal. E eram crianças, né? Eram crianças de várias idades, né? Pequenas, adolescentes. E começaram a se interessar por o que a gente estava fazendo. E a Isa, né, também tem um cuidado super, né, bacana de conversar, de ter essa paciência de explicar o que a gente estava fazendo. E ela fazia isso com todas as crianças que apareciam. E elas começaram a querer participar. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar, eu quero ajudar. E, bom, resumindo um pouco a história. Ao final, essas crianças hoje, que eram um tal dos moleques, né, que quebravam, que vandalizavam a praça, vamos dizer assim,
hoje elas são as guardiãs, né, dessa praça, depois de revitalizada e tudo. Por que a gente acredita? Que a Isa fala, né, o afeto muda muito, né, essa interação, esse chamar para fazer junto, coisa que talvez não aconteceria se, por exemplo, uma prefeitura fosse contratada para fazer, né, e terceirizasse dessa forma, vai lá, faz, entrega pronto. Mas acho que esse fato de chamar para fazer junto, de interagir, escutar, o que você gostaria de ver nessa praça? Eu gostaria de ver um balanço, eu gostaria de ver um gol, né, para a gente poder jogar um futebol. Então, acho que incluí-las, né, o fato da gente enxergá-las, exatamente, faz com que as crianças, né, começam a enxergar a situação de outra forma. E tanto é que a gente chamou alguns mutirões para acontecer, né? Quem aparecia? As crianças. Faltava na escola, faltava nos projetos, mas elas queriam estar lá participando, né? Exatamente. E é nas crianças que a gente precisa investir, né? Então, essa é uma história emocionante que aconteceu durante a vossa caminhada, né? Eu achei emocionante. Vocês conseguirem arrebanhar essas crianças e fazer com que elas tivessem uma ideia diferente do que é uma praça, do que é um trabalho, feito por elas também. Vocês tivessem apoio financeiro e estrutural, o que vocês gostariam de realizar nos próximos anos? Olha! Não fala isso que a Ana vai pirar, porque o que ela mais tem é sonho e ideias para concretizar, né, Ana? Acho que o que está mais agora na nossa pele, né, na superfície, vamos dizer, porque a gente está escrevendo um projeto para um festival de circo. E é um circo onde a gente quer trazer a brincadeira, né, de uma forma muito respeitosa, né, um riso respeitoso, generoso com as diversidades humanas. E claro, tendo também como premissa todo o cuidado com o meio ambiente, né? Então vai ter uma pegada sustentável também. Então acho que hoje, se eu pudesse, eu realizaria o quanto antes esse sonho, né? Porque eu acredito muito na força da alegria como um acesso a algo mais potente dentro da gente. Vocês já tiveram apoio de empresas, escolas, do poder público? E da comunidade eu sei que vocês têm, por essa iniciativa. A gente escreveu um projeto, né, parecido com o que nós fizemos, fez em Tupi, mas para ser feito aqui em Dracena, na creche Zizi, né, ali perto da linha do trem. E aí foi um projeto que nós inscrevemos para um edital cultural aqui do município, fomos contemplados e agora vamos realizar essas transformações, né, lá na escola, que é algo que também está animando a gente, e acho que vem para mostrar um pouco de como a gente pode transformar os espaços e também, enfim, a nossa relação com esses espaços. E também porque houve uma receptividade muito bacana da diretora e da professora que é uma amiga nossa dessa escola, em fazer desse espaço também algo ligado a esse trabalho, né? Um trabalho de horta pedagógica, de compostagem, né? E, enfim, brinquedos lúdicos e... Enfim, vocês são incríveis. Eu diria que vocês são duas idiotas extraordinárias. É piada interna, viu, gente? Ela não tá xingando a gente. Não, é claro que não. Pelo contrário. Então, para a gente encerrar, cada uma de vocês deixaria uma semente no coração de quem está nos assistindo hoje. Que mensagem seria essa? Uma sementinha. Agora não me vem muita coisa. Eu acho que tem uma coisa assim que me comove, né? Porque isso é um trabalho que é muito comovente, né? Que se não fosse, talvez a gente já tinha largado mão dele, né? Que é quando a gente vai para um lugar, por mais que a gente tenha experiência no que a gente está falando, né? A Ana mais do que eu, já que ela tem uma jornada mais comprida na agricultura,
a gente sempre chega num lugar de humildade, né? Porque Perfeito. é isso, não... aquilo que eu sei, ele só vai se manifestar a partir do que se mostrar aberto. E quem sabe mais que eu é a Terra, né? Que acolhe todas essas sabedorias, né, milenares, assim, que já viu passar tantos humanos sobre ela. Então, é sempre um exercício de se colocar no lugar de aprendiz para escutar o que aquele espaço, né, pode proporcionar, o que aquelas pessoas gostariam. Então é um trabalho de sensibilidade e escuta, não só de técnica e prática, né? Então eu acho que isso é algo que, não só como florasteira, mas como ser humano, é um tipo de postura que eu gosto de incentivar, né? Que a gente está muito soberbo sobre a natureza. A gente acha que a gente está muito bam, e eu acho que a gente não tá tão assim, não. Acho que nós estamos com a moral baixa, assim, perante os outros seres vivos, né? Acho é isso, assim, é o Ailton Krenak, né, que é um indígena que eu gosto muito, ele fala que enquanto a gente enxergar um rio como recurso e não como um parente, né, um parente nosso, a gente só tende a ir para o fim, né? Então eu acho que é transver a natureza, né? A gente conseguir olhar para ela com brilho, né? Com outro brilho nos olhos. Então acho que a humildade é necessária mesmo para a gente chegar mansinho, né? E escutar e rever esses nossos conceitos sobre a própria natureza, né? Perfeito. Se a gente continuar falando sobre esse assunto, nós vamos ficar aqui a Vai todos. render, vai render. As forasteiras estão aqui e nos mostra que a terra não é sinônimo de sujeira, mas de vida. Que o quintal pode ser uma sala de aula ao céu aberto. E que cultivar uma horta é também cultivar autonomia, vínculos afetivos e uma relação mais saudável com a alimentação e com o meio ambiente. Hoje refletimos que a natureza não é apenas um lugar que visitamos, mas uma parte de quem somos. Ela nos ensina em silêncio que toda semente precisa de cuidado para florescer e que tudo o que cultivamos retorna para nós. Que síntese, eu diria. Profundo? Caramba! E assim chegamos ao final de mais um programa Conversas que Acolhem a Mente. Se você gostou, curta, comente, compartilhe para espalhar esse conhecimento tão lindo que a Naélia e a Isabela estão trazendo para a gente. Porque quem aprende com a natureza cresce cuidando da vida. Até o próximo programa. Vai deixar o contato delas, o Instagram e o número? Pode pôr. Nossa, Gustavo, arrasou!